Você já conhece provavelmente a minha voz, mas agora eu vou começar uma série de vídeos e nesse início eu vou tentar examinar melhor o que seja realmente o comunismo, no poder ou fora dele. Uma coisa que vocês nunca vão ouvir falar de mim, por favor, olha, assista até o fim esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Clica aqui embaixo. Isso eu acho que todo mundo já sabe. Quem se agradar e quiser clicar um like, muito obrigado. Mas nunca vou começar um programa dizendo isso, nem dizendo vejam até o fim, porque geralmente quando você vê até o fim não tem nada tão importante no fim. Se é importante, aparecerá e as pessoas gostarão ou não. Então, vamos começar. Eu acabei de gravar um programa para a Rádio Vox, no qual eu analisei um documento do Partido Comunista Chinês de 2013. E evidentemente que causa espécie que 7 anos depois eu vá comentar esse artigo, esse documento do Partido Comunista. Mas é preciso que eu lembre a vocês que 2013, exatamente em 14 de março, foi escolhido, eleito por unanimidade, como sempre em todos os países comunistas, o presidente Xi Jinping. Esse documento é de 22 de abril. Portanto, são um mês e pouco, 1 mês e 9 dias, depois da posse de Xi Jinping. E o vazamento se deu em setembro de 2013 e a divulgação no dia 8 de novembro do mesmo ano. Todos os documentos dos partidos comunistas, todos, desde o início, na clandestinidade, eu tive muita experiência disso na ação popular, todos os documentos são dirigidos para 2 lados, para o público interno e para o público externo. Geralmente esses documentos eles têm para o público interno uma razão que pode significar algo que está realmente acontecendo no país ou não, para retificação de uma tal linha ideológica ou não. Geralmente também esses vazamentos eles são propositais, exatamente para que o público externo tome conhecimento daquilo que eles querem. Explicando melhor, o documento ele pode ser para corrigir processos internos que estão se avolumando contra o partido e também, ao fazer a correção ideológica dos seus quadros, eles enviam através dessa mesma mensagem a mensagem contrária para os seus alvos externos. Assim, por exemplo, foi com o tal vazamento, entre aspas, do discurso de Nikita Sergeyevich Khrushchev, em 1956, denunciando os crimes de Stalin. Esse documento foi vazado para a imprensa ocidental muito antes do que na Rússia, exatamente para determinar aos agentes externos, isso é uma maneira do Departamento de Agitação e Propaganda, Agitprop, para significar o quê? Olha, minha gente, tudo continua igual.
mas nós vamos fingir que estamos denunciando para que vocês implementem isso e comecem a bater no Stalin. Comecem então vocês que estão nas redações de jornais dos Estados Unidos, do Brasil, da França, da Itália, sei lá de onde, vocês já sabem, bater em Stalin. Criticar o stalinismo como uma falsificação e um erro estratégico do comunismo. Jamais, jamais criticar o comunismo. Dizer que aquilo foi uma traição. No documento que eu vou examinar, um dos aspectos muito importantes, talvez o mais importante, mais relevante para ser tratado aqui, é o que diz que há uma linha definida da evolução do Partido Comunista Chinês, desde a posse de Mao Zedong até agora. Lenin já dizia isso quando ele fez a nova política econômica. São mudanças exclusivamente táticas, não são estratégicas. São mudanças táticas que levam a uma crença das pessoas que não entendem do que está acontecendo, que leva a achar que realmente, sim, a União Soviética mudou, a China mudou com Deng Xiaoping, que não mudou? Não, não mudou absolutamente nada. E este é um recado que esse documento dá para os nossos liberais, que dizem a China se tornou-se um país capitalista. Até o presidente Bolsonaro foi perguntado lá o que ele achava de estar num país comunista, e ele disse, não, eu estou num país capitalista. Não sei se ele fez isso de ironia ou se ele realmente acredita nisso. Então, esse é o ponto principal desse documento, que é tem dois pontos principais. É esse e a questão da imprensa. Ora, essa linha de evolução do partido, ela é única desde a posse, desde antes, desde as lutas anteriores do Partido Comunista, da longa marcha para Ianã, que começou lá no sul, para fugir dos comunistas, para fugir dos nacionalistas de Chiang Kai-shek. Eles, então, desde ali, Mao e outros iam produzindo documentos, diretivas, que eu estudei. Eu tinha, como eu já disse em outras ocasiões, eu tinha não a coleção completa, mas um grande número das obras escolhidas do camarada Mao Tse-tung, que quando eu estive preso, a minha mãe tocou fogo, com medo de que batesse lá em casa, alguma coisa. Infelizmente, porque eram preciosos para hoje em dia poder discutir claramente. Isso agora está na internet, certamente é só buscar. Mas toda essa linha é a mesma. Então, esse documento ele mostra, já em 2013, que há uma grande ilusão das mudanças que teriam sido feitas por Deng Xiaoping. Aquilo já estava tudo previsto. Inclusive, se mudança houve, e houve uma, mas de causa externa, que foi muita gente acha que foi burrice, que ele errou, mas eu não acho que ele errou, não. Henry Kissinger conseguiu transformar um dos maiores anticomunistas da história, Richard Nixon, num sujeito que fez relações com a China comunista. Foi lá, sentou-se ao lado de Mao Zedong, tomaram o seu chazinho, até com escarradeiras no chão, uma coisa que gente jovem, eu mesmo não peguei isso, peguei da geração anterior à minha, já de velhos da geração anterior à minha, que possuíam escarradeiras
na sala para as visitas escarrar. É troço horroroso. Negócio sujo. Então aí sim houve uma mudança porque ele realmente disse, bom, agora é que a China vai andar. E aí andou. Mas, de mal para bem, não houve grande mudança. A mudança aparente foi essa. E é isso que eu tenho sempre chamado a atenção e que nesse documento se mostra claramente que aquela história do Deng Xiaoping de que o gato, não importa a cor do gato, importa que mate ratos, todo mundo entendeu como sendo, não importa o tipo de economia que nós tenhamos, desde que a China se desenvolva. Mas isso é mentira, é o contrário. O gato é a China. Não importa a cor que o gato adquira para os outros acharem que mudou, e os ratos virem e ele vai engolir todos. E hoje nós estamos vendo o fim disso, ou melhor, o fim não, ainda está em processo, mas como eles estão liquidando com tudo que disseram que tinham feito. O segundo ponto que importante desse artigo, desse documento número 9, é o seguinte, é sobre a imprensa. Um dos 7, ele aponta nesse artigo, é apontado pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês, vários pontos que são perigos para o Partido Comunista Chinês. E como eu disse, eles servem para dar o recado lá fora, aqui fora, do que é que os agentes externos devem fazer. Então, um ponto importante que vocês já conhecem, mas não sabem muito bem como é que funciona, é o perigo de promover na China a ideia de jornalismo do Ocidente, desafiando o princípio da China de que a mídia e o sistema editorial devem estar sujeitos à disciplina do partido. Algumas pessoas, sobre o pretexto, eu estou lendo parte do artigo, do documento, para comentar, sob o pretexto de defender liberdade de imprensa, promovem a ideia do jornalismo do Ocidente e minam o princípio de nosso país, de que a mídia deve ser infundida com o espírito do partido. O objetivo final disso é defender a visão da mídia do Ocidente que é o princípio da liberdade de imprensa abstrata e absoluta, para se opor à liderança do partido e abrir uma abertura para se infiltrar em nossa ideologia. A imprensa, desde 1917, Lenin, Trotsky e os que iniciaram a Revolução, Bukharin, etc., eles se deram conta de que a imprensa, na época, era jornal e rádio, ainda muito, rádio ainda nos seus primórdios, mas o jornal era grande em importância. Então, o jornal Iskra, que era o jornal dos comunistas, dos bolchevistas no exílio, os mesmos editorialistas passaram para um outro jornal, que foi então fundando Pravda. Pravda quer dizer verdade. Ora, quando você diz que um jornal se chama Verdade, está na cara que só vai ouvir e ler mentiras ali. Então, o que esse documento chinês está dizendo para os seus agentes, seus quadros internos, é que, olha, parem com esse negócio de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, porque isso é uma invenção do Ocidente. Na verdade, a verdadeira imprensa livre é aquela que segue os moldes do Partido Comunista. Isso nós estamos vendo aqui
no Brasil, e com a China comprando a Band, investindo uma fortuna que não se sabe quanto nem que percentual é na Globo. E é exatamente para estes agentes externos, que são jornalistas aqui no Brasil, que já são antigos, porque isso já vem desde o tempo da União Soviética, isso já vem e principalmente isso se intensificou de maneira absurda com o desprezo, o desleixo que os militares deram à imprensa e à cultura aqui no Brasil, no período de 64 a 81. A 85, perdão. Eu não foi sem querer, isso foi um ato falho, porque em 81 realmente começou a mudança. Foi em 85 que terminou o governo de General Figueiredo, mas foi em 81 que já começaram a ser implementadas as mudanças. Esse documento, portanto, é um documento muito antigo, 7 anos, mas que indicam claramente o como que deve funcionar um partido comunista, como deve funcionar a imprensa no exterior, com os seus agentes infiltrados lá para trabalharem em prol da mudança do senso comum, da mudança das ideias. Por exemplo, hoje o multiculturalismo, o politicamente correto, tudo isso saiu daí. Não desse documento, claro. Esse documento é apenas um indício de uma aparente mudança, mas apenas uma nova fase do mesmo ciclo iniciado em 1949, em outubro de 49, por Mao Zedong, como eu já expliquei antes. Ora, esse ciclo, ele se completa, até o momento, ele não tem fim, porque o comunismo é uma mentira. Não tem fim, mas ele se completa agora com uma nova, desde 2013, com a posse de Xi Jinping, é o retorno. Primeiro, Mao, estatização, etc. e tal. Depois, Deng Xiaoping, o gato para atrair os ratos, armou a ratoeira, os ratos foram lá, entraram e serviram muito bem ao gato. Agora a China está mostrando, o gato está mostrando os seus dentes, desde 2013, portanto há 7 anos que vem se preparando para isto que está acontecendo agora. Quer dizer, a China está se declarando claramente no discurso do Xi Jinping, no último congresso do Partido Comunista, ela está se declarando como que será, até 2050, a maior potência mundial. Eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer, a não ser que os Estados Unidos pare hoje de evoluir, mas não parece que seja isso que está acontecendo. Estados Unidos, Inglaterra, França, enfim, a Europa é conversa para outro programa. E essas mudanças todas que ocorreram no Ocidente, é a mesma coisa que já foi denunciado no meu livro, o primeiro livro, O Eixo do Mal Latino-Americano, e agora no segundo, que está à venda, e que é o Rumo ao Governo Mundial Totalitário. Veio se desenvolvendo de maneira tal que tudo se encaixa para haver uma mudança global no Ocidente, não lá. Parece, e acho que a única esperança que o Ocidente e a nossa tradição judaico-cristã tem de permanecer viva é Donald Trump e sua equipe. Donald Trump, sem reeleição de Donald Trump, nós estaremos totalmente afundados dentro dessa estratégia que começou com Xi Jinping. Quer dizer, é a nova versão da mesma estratégia anterior.
porque sempre foi dominar o mundo, desde 1917, nunca houve diferença, nunca mudou nada. As mudanças são cosméticas. Então, como eu tinha dito, como eu já tinha explicado nesses livros, a respeito da tal perestroika. Perestroika foi entendido como, a União Soviética vai mudar, vai haver uma reestruturação da União Soviética. Mentira! Isso já está claro. A reestruturação foi da visão que o Ocidente tem da Rússia, porque a Rússia continua nas mãos do KGB. E agora mesmo o Putin está querendo fazer Por causa do coronavírus, ele adiou a reunião da Duma para reelegê-los até 2036. Quer dizer, até quando ele quiser, né? Se passar para 2036, vai embora. Se continuar vivo. E continua exatamente a mesma coisa. Mas o Ocidente perdeu aquele impulso anticomunista que existiu anteriormente. Por culpa das grandes fundações, isso vocês verão, se quiserem comprar o meu livro, da grande finança internacional que viu na China. Exatamente, a ratoeira foi muito bem armada. Colocaram um queijo maravilhoso. Venham, comam o nosso queijo aqui, que é uma maravilha. Só que, quando eles chegaram lá, o queijo se transformou em gato. E nós estamos percebendo agora, ou melhor, nem todos estão percebendo agora, como a China se prepara realmente para dominar o mundo. E isto está contando com a ajuda dos nossos liberais. Liberais que não têm uma noção clara do que é a globalização. A globalização seria assim, uma maravilha, o comércio, o carro tem 50 coisas diferentes, feitas em 50 países diferentes, e isso, que maravilha, barateou o preço, não sei o quê. Só que eles não ou melhor, se dão conta sim, mas fingem que não, que isso está sendo feito através de trabalho escravo. E principalmente de cristãos, muçulmanos, Falun Gong, tibetanos, enfim, todas esse bando de pessoas que foram dominadas pelo Partido Comunista Chinês e que estão sendo obrigadas, desde então, a trabalhar e funcionar nessas fábricas de produtos baratinhos. Quer dizer, vejam bem, aumenta o lucro dos capitalistas ocidentais, aumenta o poder do Partido Comunista Chinês. E aparentemente é bom para nós, porque compramos coisas mais baratas. Mas não é. Trump está se dando conta disso e está querendo mudar. Esse documento é como se fosse, se quem quiser ouvir tudo que eu comentei sobre esse documento, ouça o meu último programa na Rádio Vox, que eu dissequei melhor. Não acho que para um vídeo seja tão importante assim a dissecação desse documento. Mas esse documento pode ser chamado de lançamento da Nova China. Da Nova China, comandada pelo camarada Xi Jinping. Eu voltarei a comentar esses assuntos em breve. Eu ainda não estabeleci uma rotina, porque é o primeiro vídeo que eu estou fazendo desse tipo. Eu não estabeleci uma rotina, não sei ainda quando que eu vou poder continuar. Talvez essa semana ainda, mas vamos ver. Boa noite. Agradeço a audiência e até o próximo vídeo.